marido comprou um fertilizante para flores e eu não sabia como usar e coloquei o produto puro direto nas raízes. E foi questão de um dia para o outro, todas elas morreram. Eu fiquei muito chateada, sabe? E meu marido, quando descobriu o que eu tinha feito, ele quis me matar, porque não era daquela forma que eu usava. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa bem bacana e tal. Então, hoje esse mini curso está sendo super, sabe, interessante, cheio de informações mesmo que às vezes a gente assim, desconsidera ou nem procura mesmo saber certinho. Então, assim, são muitos detalhes, né? É observar bem as plantinhas e tudo. Eu gosto muito de suculenta, eu tô aprendendo a cuidar de cactos. Por isso que eu perguntei do carvão, porque foi uma coisa que a minha mãe me disse, eu fiquei na dúvida, porque depois do fertilizante eu fiquei com medo de colocar qualquer coisa nas plantas. E aí ela disse que tinha que triturar assim, o carvão e colocar por cima mesmo da terra, dos cactos, que isso faria bem para eles. Aí eu falei, não, deixa eu perguntar para quem está estudando e tudo, né? Porque a gente vai tirando a dúvida e tal. Mas é isso, é bem bacana. Eu acho que essa questão de implementar nas escolas é bem estimulante para as crianças, até na questão da alimentação, ajuda muito elas a passarem a ter mais interesse e tal, em ver, né, o crescimento, o desenvolvimento e a forma como vai para o prato. Então, é bem legal mesmo, eu estou gostando muito. Que bom, Cristina. Muito obrigada por compartilhar. Fico feliz que esteja gostando. E a gente vai ver também sobre essa parte mais didático-pedagógica no nosso quarto momento, que a gente vai falar exclusivamente sobre toda essa teoria de como que a horta sensibiliza a criança, como ela implica em novos hábitos, né? Então a gente vai ter esse momentinho mais didático-pedagógico, muito bom. A Margarete está fazendo na escola de trabalho, né? Estão querendo fazer. Eu espero que esse mini curso possa contribuir para que vocês de fato, implementem a horta, porque muda totalmente o dia a dia da escola, né? Então, eu acho muito bacana isso. Sem falar que dá para trabalhar muito bom, tem assim com as crianças, né? Maria José, algum comentário? Sim, eu quero dizer que lá no Departamento de Educação Infantil temos a nossa horta e temos os projetos, né, voltados, então, para... Tem um projeto lá da Semente à Mesa, que é coordenado pela professora Ione, ela esteve aqui, e futuramente queremos até uma parceria com vocês, né, nós desejamos por isso. Mas eu estou bem desconfiada que eu quase matei uma mangueira, gente, porque eu sei que não tem nada a ver com horta, mas eu fui tentar salvá-la, porque os cupins estavam danificando, né, prejudicando e adoecendo. Comprei um veneno para matar o cupim, e eu acho que eu acabei colocando em um buraquinho que tem lá, acho que secreta resina, e acho que eu coloquei veneno nesse local, porque depois disso, as folhas caíram, ela ficou bem seca, quase morreu. Fiquei tão preocupada, e agora com todas essas explanações de vocês, eu percebi o quão delicado é, né, lidar com as plantas, com as sementes, com a germinação, com o desenvolvimento. Nossa, eu estou, assim, encantada com todas as explicações que vocês realizaram. Que ótimo. A Tayane já implementaram na creche onde ela trabalha, né? E eu espero, Tayane, que esse mini curso vocês consigam aprimorar, tirar algumas dúvidas que talvez tenham ficado, né? Consiga ajudar de forma efetiva vocês também na creche, tá? Bom, essa parte que a Maria José comentou sobre, né, insetos e tudo, pragas, eu vou falar agora no terceiro momento, porque as hortaliças elas não estão livres disso, tá? Muito pelo contrário, são extremamente atacadas. Então, a gente tem algumas medidas de controle naturais, temos repelentes naturais, e temos algumas receitinhas também que dá para você fazer coisas simples, baixas. Eu não vou ficar dando spoiler, não, eu vou começar, eu acho melhor, né? Tá aparecendo para vocês? Ainda não começou a compartilhar, não. Não? Não. Eita, Gil. Deixa eu pôr de novo. Agora sim. Agora foi, né? Eita,
Show. Bom, então vamos lá. A gente vai ver nesse momento controle, questões de colheita, porque as espécies delas exigem um certo cuidado também na colheita, no período pós-colheita, algumas recomendações, e principalmente, chegou a época de férias, não tem criançada, não tem quase funcionário nenhum na escola. O que a gente faz com a horta para não morrer? Então, a gente tem alguns cuidados quanto a isso também, tá bom? Bom, primeiro a gente vai falar sobre os controles, né? E aí a gente precisa saber que nós temos diversos tipos de praga, né? A gente pode dividir elas em dois tipos, que além de causar dano, elas vão transmitir doença, né, para as plantas, que é o caso do pulgão, né, enfim, e aquelas que danificam e impedem o crescimento das hortaliças, que já é a traça, as lagartas, as formigas, tá? E todos eles são sugadores, insetos sugadores, e são vetores de doenças viróticas, tá? A gente precisa ter isso em mente. Bom, os pulgões ou os afídeos, né? São pequenos insetos sugadores, têm cores variadas, né? Eles deixam as folhas engrudinhadas, tá? Vocês podem reparar na primeira imagem. E, bom, eles também trazem danos indiretos, porque eles excretam um líquido açucarado, que na nossa hora de graduação, né? A gente chama de honeydew, que ele gera ali um meio rico o desenvolvimento de fungos, que pode causar a fumagina, por exemplo, que é uma película preta que fica ali sobre a folha e impede a respiração e a fotossíntese. E é um atrativo para as formigas, esse honeydew. Tanto que a gente até tem aula de entomologia, a professora explica que é como se fosse um gado. As formigas, elas protegem esses pulgões ali que estão excretando esse honeydew, para elas terem o alimento delas, e aí é um gado mesmo, elas criam esses pulgões, né, para a alimentação delas. Aqui vocês podem reparar sobre o TUMV, né? Um vírus, né? Ele tá a chicória no primeiro, tá bem enrugadinha, bem sequinha, e no agrião. A mosca branca, a Bemisia tabaci, também é uma preocupação imensa para as hortas, ataca direto, sempre tem. Também é sugadora, ela tem danos semelhantes aos pulgões, tá? Só que além de ser um vetor de doença virótica, como o mosaico dourado, por exemplo, ela também transporta o geminivírus, né, que ele ataca os tomateiros e algumas pimenteiras. Então, a gente tem que ter esse controle dela também. Medidas essas de controle que a gente vai falar mais à frente, mas primeiro a gente precisa conhecer o que está atacando a nossa horta, tá? Cochonilhas. Não sei se dá para vocês enxergarem bem, aí são esses negocinhos brancos, assim, ó, bem, né, esses redondinhos brancos aí. Tem uma coloração variada, né, os danos são semelhantes, mas eles não são vetores de doenças viróticas, tá? O que não significa que não facilite a ocorrência delas ao causar ali a lesão nas folhas, no caule das hortaliças, porque é uma porta de entrada para o vírus, tá? Os ácaros, minúsculos artrópodes sugadores, né, que deixam as faces das folhas ali, né, sempre entre elas, opostas às colônias, né, deixa inicialmente amarelada, aí posteriormente dá uma necrose, né, fica necrosada aquela área, e aí leva ao surgimento de perfurações também, né, e quando a infestação está muito severa de ácaro, a desfolha da planta, ela ocorre de forma muito precoce, né, é uma consequência isso, né, e também é vetor de potencial vetor de alguns fungos, tá? Os trips, insetos pequenininhos, né? Se alojam na parte interna das folhas, tão pequeno que eles são, e ficam ali sugando a seiva, deixa aquela região esbranquiçada. Em caso mais grave, a coloração ela fica um amarelo esverdeado, né? E transmite também uma doença virótica do vira-cabeça, que é causado pelo vírus do Tomato-Chlorotic Spot Virus, né? O TCSV. Aí vocês podem ver a imagem, como é que fica uma alface, como é que fica uma chicória, né? Com esse vírus. Então, assim, às vezes você acha que você chega lá na horta, nossa, tá murchinha, tá precisando de água, precisando de sol, nossa, tá tão fraquinha. Não é isso, é questão de ter vírus mesmo, algum fitopatógeno que está ali atrapalhando o desenvolvimento da sua horta, tá? Tem as traças das crucíferas, a Putella xilostela. Quando elas estão em larvas, né, quando novas, elas raspam a face interior da folha
E nos estágios mais desenvolvidos, elas vão perfurar as folhas, né? Que vai torná-la imprópria para o consumo e vai causar perda extrema, assim, nas culturas de alface, couve, repolho, chicória, né? Enfim. A lagarta rosca, a Gross Y, ela vive enterrada no solo, tem hábitos noturnos, então assim, dificilmente você vai ver ela, a não ser que esteja revolvendo a terra, pode ser que você veja ela, tá? E ela impede o crescimento dos brotos, né, as plântulas, porque ela fica se alimentando deles. Então ele vai ficando fraco, vai enfraquecendo ali e não consegue se desenvolver em mole. E quando elas estão adultas, elas adquirem a forma de mariposa. E aí pode causar lesão nas plantas mais desenvolvidas, né? Porque elas vão ficar fazendo perfuração constante nas folhas, daquele habitat dela ali. Formigas cortadeiras, né? Terrível para as hortaliças, né? As mais comuns são a saúva e as quenquens. Elas podem... Só que assim, elas preferem se alimentar de brotos e plantas mais jovens, tá? Mas se tiver já uma cultura ali, já está há dias, já está perto do período de colheita, ela vai danificar do mesmo jeito, tá? Mas nós também temos insetos e pequenos animais que auxiliam e muito no desenvolvimento das hortas, das culturas como um todo, tá? Que elas podem ser, que já entra a questão de polinização, controle biológico, né? No caso das abelhas, elas são extremamente eficazes no processo de polinização. As joaninhas, elas são os principais responsáveis pelo controle biológico dos pulgões, além também de se alimentarem de algumas larvas, de ácaros, pequenas lagartas também. As aranhas, se a gente vê a aranha ali na horta, meu Deus, sai correndo, tem medo, tem pavor. Mas ela é benéfica para a sua horta, tá? Porque ela vai comer os insetos nocivos às culturas, né? Caiu ali na teia dela, ela pegou. Ela não vai se alimentar do vegetal. Ela vai se alimentar das pragas que estão indo para lá. Então, ela representa uma forma de controle biológico também, né? A libélula, ela está no topo da cadeia alimentar dos insetos. Então, ela é extremamente importante também no controle de pragas, né? Insetos prejudiciais à horta. O percevejo, eles são predadores de formigas e pulgões. Só que o percevejo, ele tem que estar em uma densidade populacional equilibrada. Porque em número elevado, ele pode vir a danificar as folhas também. Tá? Ao invés de ser um controle que você vai estar tendo biológico, você vai estar tendo mais um problema. Bom, outra coisa que acomete as nossas hortas também são bactérias. A gente vai falar sobre as principais que ocorrem nas hortas, que a gente tem observado também nas nossas ações, tá? A podridão mole, né, que é a Ervinia sp. No caso da alface, ela vai acarretar em um colapso dos tecidos do caule, fazendo com que o interior ele fique apodrecido. E aí, quando chegar em estágios avançados, toda a planta vai ficar desse modelo, né, dessa forma, toda podre, né? No caso das cebolinhas, elas vão levar ao amarelecimento e à murcha das folhas, em consequência do apodrecimento do sistema radicular. Também temos fungos que atacam as nossas hortas, né? O exemplo dele é a cercosporiose. É caracterizada pelo surgimento de lesões necróticas irregulares com o centro esbranquiçado, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Então, teve essa visãozinha aí já, ó, tem fungo na minha horta. O que a gente tem que fazer? Começa a planejar já, ok? E aí a gente também tem o míldio e o oídio, que ataca muito hortaliças também. Tá? O míldio, ele vai formar manchas amareladas, né, com descolorações, translúcidas, e algumas vezes elas são recobertas por um material pulverulento, tá? E posteriormente vai se tornar necrosado e quebradiço também. O oídio, desculpa, ele tem como principal sintoma as manchas também nas folhas, só que elas vão se alastrando até atingir todo o órgão, tá? E aí a gente também tem os nematóides. Os nematóides não adoram uma horta, na verdade, né? Principalmente o nematóide das galhas, o meloidógeno. Esses nematóides, né, presentes no solo, ao entrarem na célula das raízes, eles vão causar deformação nelas, tá? Vocês podem reparar aí na raizinha, ó, tem essas galinhas, essas partes mais grotescas, né? E aí, além de criarem esse sítio de alimentação que vai prejudicar no desenvolvimento das espécies, né? E também os sintomas, para a gente reparar isso, eles são gradativos. Vai começar com o amarelecimento das folhas e vai evoluir até a morte da planta. Tá? Medidas de controle. A agroecologia, ela busca, né, o plantio sem o uso de venenos, obviamente.
E para isso, nós buscamos um ambiente saudável, né? Onde podem ocorrer ali alguns herbívoros, né? Desde que não prejudiquem a plantação. A presença de herbívoros ou patógenos em grande quantidade indica uma falta de equilíbrio do plantio e deve ser corrigida. Tem estudos que dizem que, a maioria das vezes, as plantas são atacadas por falta de nutrientes. Tá? Então, assim, pode ser isso, pode ser algum outro fator externo também, tá? Então, nessa parte agora de controle, a gente vai ver sobre caldas, extratos, macerados, né? E são receitas naturais, elas possuem uma baixa toxicidade, tanto para os seres humanos quanto para animais domésticos e para as próprias plantas, né? E por serem derivadas de plantas e resíduos, são facilmente encontradas a baixo custo, né? Você consegue fazer um baixo custo, e elas não vão, de forma alguma, assim como herbicidas, gerar resistência aos organismos que estão sendo ali pulverizados, tá? O extrato de urtiga, ele serve como repelente excelente para pulgão e lagarta em qualquer planta, tá? E também, além de você estar evitando pulgão e lagarta, você vai estar fortificando a sua planta, porque ele também é um agente fortificante. O que eu preciso para preparar? 500 miligramas de folhas frescas em 1 litro de água, tá? Coloca as folhas ali dentro de uma vasilha com esse litro de água, dá uma esmagadinha e deixa descansar por 2 dias. Quando você for usar, depois de você retirar a urtiga, fizer uma coação, você vai colocar a solução em 10 litros de água, tá? Você tem que fazer essa dissolução. E vai regar as plantas a cada 15 dias ou menos tempo. O extrato de urtiga é muito recomendado você fazer o uso intercalado dele com o preparado de cavalinho. A gente vai ver mais à frente. O extrato de angico tem a função de controlar pulgões também, lagartas, formigas e alguns outros insetos. A preparação dele é simples, é 1 kg de folha, né, e vagens do angico em 10 litros de água. Lembrando que essa receita, pessoal, eu não tenho onde fazer 10 litros de água. Faz regrinha de 3, tá? Você pode fazer proporcional, ok? Você deixa ele de molho ali durante 8 dias. Passou esse período, você vai coar e vai misturar 1 litro da solução em 5 a 10 litros de água, dependendo da gravidade da sua situação. Ou seja, se eu misturar 1 litro da minha solução em 5 litros de água, é porque o negócio está feito, está empesteado. Eu preciso de uma solução mais concentrada. Não, é só para um controle, tem poucos, tudo mais. Aí mistura em mais água, tá? Que ele vai ficar mais leve, mais fraquinho, tá bom? Consequentemente, rendendo mais também, né? O preparado de cavalinha também é fortificante, controla os fungos, o mofo do solo, né? Principalmente a parte de canteiro. É um maço de cavalinha, cerca de 200 gramas aproximadamente, né, da cavalinha, para 20 litros de água. Tá? Ele é muito forte, por isso que é recomendado fazer o uso alternado dele. Basicamente, amassar a cavalinha, coloca num balde com uns 20 litros de água, tá? E aí fica mexendo. Mexe várias vezes ao dia, alternando a direção, para que com esse movimento, né, a gente vai fazer que o extrato ele fica se dissolvendo na água. Uma outra forma de preparo dele é a gente cozinhar a cavalinha por 20 minutos em 1 litro de água, e aí, posteriormente, você joga ele lá nos 20 litros, né? A mistura que é feita a frio, ela não necessita de diluição, tá? Você pode aplicar diretamente nas culturas, fazendo essa intercalação. Já para os fungos de solo, já é mais recomendado o chá, que é quando a gente vai cozinhar a cavalinha por 20 minutos, já que ele fica mais concentrado, tá? E aí você vai molhando ali o solo por vários dias, tá? Quando é a mistura quente, né? Até você ver que o fungo se foi, o mofo se foi. O extrato de camomila combate fungo e folhas, extremamente importante. Fácil de ser feito, 50 gramas de folhas de camomila para 1 litro de água. É misturar na água, deixar de molho 3 dias, e aí ao dia você vai agitando ali 4 vezes, 3, 4 vezes por dia, tá? Quando for usar, é coar a mistura e aplicar 3 vezes a cada 5 dias. Geralmente, só esses 5 dias é o suficiente, tá? Se não resolver, continue por mais 5 dias. A calda fermentada de esterco, excelente também. São 50 litros de água para 10 quilos de esterco fresco e 1 quilo de melado ou açúcar mascavo. Isso aí é para um controle, gente, formigueiro mesmo, assim, coisa que está tomando conta da sua horta, só tem formiga, não tem horta, tem nada. Aí tem que botar para moer nas formigas, né? É misturar tudo e deixa fermentar por 1 semana. Vai coar e vai aplicar dentro do formigueiro. É 1 litro desse fermento para 10 de água.
Você vai aplicar até que você inunde o formigueiro. Você vai jogando, ele vai absorvendo, vai jogando, vai absorvendo, vai jogando. Até você jogar, ele chegar na boca e não jogar e começar a vazar na terra. Tá? Você inundou o formigueiro. As formigas, quando você jogar a primeira vez, elas já vão sair loucas, vão sair correndo igual as doidas. Então, assim, e claro, também tem a questão de que você vai estar ali assassinando uma colônia e tudo, mas é para o controle de um bem maior, né? E aí nós temos repelentes naturais, tá? Por exemplo, a hortelã, a batata doce, a salsa, a cenoura, a mamona e o gergelim. E tem algumas outras também. São plantas que funcionam como repelentes, né? Ou são tóxicas para o fungo que se desenvolve dentro do olheiro. Então, assim, serve de alimento para as formigas. Então, você vai estar controlando o fungo, automaticamente você controla as formigas naquele local também. Então, é muito importante que você faça o plantio delas em volta da área cultivada. Ou então, até mesmo ao redor dos ninhos, já que tiver um ninho grande, não tem como você fazer a cauda, por exemplo, ou um outro, você faz o plantio ao redor do ninho, tá? Mas se não der também, a gente tem as outras medidas, né? A casca de ovo moída, o carvão vegetal moído e a farinha de osso, elas podem ser colocadas também ao redor do ninho ou ao redor do cultivo, porque assim, como repelente natural também, né? Vai afastar as formigas. Chegamos no momento da colheita da nossa horta. Bom, cada uma das espécies cultivadas, elas têm o seu próprio ponto ideal para ser colhida, né, para que seja mantida a sua qualidade e o seu sabor. Então, é necessário que a gente preste atenção nesses aspectos individuais das plantas, identifique qual a melhor maneira de realizar a colheita para cada uma, tá? Então, como e quando colher? O interesse e a preferência é que vai decidir o ponto mais conveniente para a colheita. Igual quando eu, não sei se vocês lembram, quando eu falei da cenoura, na foto tinha uns brotinhos pequenininhos, porque o que eles queriam ali, o interesse deles era uma folha, e não a própria cenoura, tá? Então, assim, depende do seu interesse. Só que, de certa forma, né, todavia, algumas espécies elas apresentam estados mais propícios para isso. No caso do alface, como que eu faço a colheita de um alface? Eu vou cortar os ramos mais desenvolvidos, cerca de 2,5 centímetros do solo, permitindo que fique ali uma parte do caule, que é onde vai surgir novos brotos. Esse DAP, ele é dias após o plantio, então é 50 a 80 dias após o plantio, em média. Não quer dizer necessariamente que em 80 dias ou 50 o meu alface está pronto. Ele pode ficar antes ou depois desse período, tá? A berinjela, a colheita ela deve ser feita de forma manual, com auxílio de uma tesoura de poda, ou uma faca bem afiada, né? Porque o pedúnculo da berinjela, ele é lenhoso, ele é bem resistente. E eu vou colher ele quando os frutos representarem uma coloração brilhante, uma polpa macia, mais firme, tá? A beterraba, eu vou tirar cuidadosamente a raiz tuberosa do solo, vou ter todo o cuidado ao manusear ela, para não ficar quebrando nem nada. A cebolinha, eu vou cortar o nível do solo, ou eu vou retirar as folhas necessárias, se eu vou tirar um pouquinho ali, 2, 3 folhinhas só, pronto, tá? A cenoura, a gente vai fazer dar uma fofada na terra ao redor dela, a gente vai soltar essa terra, agacha, preferência no nível do solo, e puxa ela com cuidado, para não quebrar também, porque as folhas também são comestíveis, tá? É uma punk. O coentro, eu posso colher a planta inteira, eu posso colher apenas as folhas mais externas, né? Só que eu vou ter um cuidado com o coentro de não retirar mais do que 1/3 das folhas, porque isso vai enfraquecer a planta. E aí você pode perder aquela espécie, tá? A couve eu vou evitar sempre colher nos horários mais quentes, tá? E vou deixar no mínimo as 5 folhas mais jovens no caule, tá? Para que eu consiga depois ter sempre novas, né? O hortelã, o momento ideal para ele é quando as colheitas, quando as plantas estão florescendo. Aí eu vou lá e faço a minha colheita. O que é a colheita do hortelã? Cortar as hastes acima do primeiro ou do segundo par de folhas ali e pronto, tá? Morango. Eu vou retirar os frutos manualmente também, com cuidado para não prejudicar minha planta, não quebrar ela, não danificar. E também porque ele é extremamente delicado, né? O ponto ideal do morango é quando ele apresenta ali 50% a 70% da superfície vermelha e brilhante, tá? Vou falar, às vezes é a tampinha do morango ali branca e fala, nossa, não tá bom não. Tá, é só a cor que não chegou ainda a atingir tudo, mas o sabor é o mesmo, tá? Pimentão, tá no ponto de colheita,
quando o fruto apresentar consistência firme, tiver uma coloração brilhante, igual a gente vê em foto, né? Em mercado também. E tiver um comprimento ali entre 11 e 13 centímetros. Pode ser menor, pode ser maior, depende do desenvolvimento da sua horta. O que eu faço para colher um pimentão? Vou lá e corto o caule que une ele à planta. Pronto. Deixa uns 2 dedinhos de cada lado, corto, acabou. O tomate, eu vou retirar os frutos, né? Cortando talo também quando eles estiverem maduros, né? Bom, eu tenho algumas recomendações também para todo esse manuseio da minha horta, esse cuidado, né? Essa manutenção dela. Principalmente no manuseio dos alimentos. Então, vamos lá. Primeiro, é importante, extremamente importante, que anteriormente a gente faça uma correta higienização das mãos, com água e sabão. A gente está no momento de pandemia, a gente está passando álcool o tempo todo. Não passa álcool, vai lá e pega na planta, gente. Você pode matar a planta, você queima ela, tá? Então, assim, é limpar a mão com água e sabão, lavar bem mesmo. Porque não só questão de higiene que você vai estar pegando o alimento que você vai consumir. Claro que você vai lavar depois, mas você vai consumir. Mas também a questão de que sua mão pode ter bactérias, pode ter um vírus, o que for. Você pode estar levando ali para a planta, tá? No caso de folhas, né? As folhas a gente vai coletar preferencialmente usando uma tesoura de poda, tá? Ou uma faca limpa, para evitar que fique quebrando a planta, tá? Chega lá e pá, né? Preferencialmente de manhã também, né? Manhã cedinho ou no fim da tarde, temperatura mais amena. Não realizar de forma alguma a colheita em dias chuvosos, porque pode causar um acúmulo de água nas folhas e aí pode ocasionar a perda de propriedades nutritivas da planta, tá? Evitar o amontoamento e empilhamento excessivo das frutas e hortaliças colhidas, colocar um monte numa caixa, né? Aquela coisa uma pesando em cima da outra, aí abafa, né? Ter o maior cuidado possível após a colheita, para não ficar batendo, apertando o nosso produto, né? E tem um dado muito importante que é a hortaliça, quando ela apresenta o melhor aspecto, quanto a cor, consistência, integridade, tamanho, limpeza, maior é o valor nutritivo dela, tá? Tem que se atentar para isso também. Bom, chegou o período de férias, criançada indo para casa, pouca gente indo para a escola, quem é que vai manter essa horta? O que eu faço, meu Deus? Bom, para a gente evitar que o mato tome conta da área da horta escolar, né, em período de recesso escolar, a gente pode fazer o plantio de espécies que não exigem muito cuidado, que é o exemplo da batata doce, da mandioca, do milho, né? Ou até mesmo, como a Sara havia comentado, a gente pode colocar algumas espécies que favoreçam a fertilidade do solo, né? Que são casos de algumas leguminosas, os feijões, as crotalárias, porque aí, enquanto a gente voltar, o nosso solo já vai estar rico ali no nitrogênio, né? Então, é uma preocupação a menos também, né? Pessoal, antes da gente passar para o quarto momento e sobre a parte didático-pedagógica, vocês têm dúvidas sobre construção de horta, manutenção dela, toda essa parte? Marcos, acho que um ponto importante também é ser falado, principalmente em relação às hortas, é a questão de quanto menos diversidade tiver, mais a probabilidade de acontecer pragas, né, doenças. Então, não sei se vocês lembram uma foto que eu mostrei lá no começo, era dividida, e tinha uma cebolinha de um lado, uma cebolinha do outro lado. Às vezes a cebolinha é mais suscetível a pulgão, e a planta que está do lado, ela não é tão suscetível a pulgão assim, então acaba que essa integração ajuda nessa questão, e aí, mais para frente vai haver menos preocupação com essa manutenção, né? Então, é um ponto bacana que às vezes a gente deixa passar, né? Porque a gente, às vezes, nós fazemos uma horta muito grande, cebolinha, né? O que a gente mais vê de alface, e às vezes se fizer essa divisão, essa integração, é bacana também, diminui nosso trabalho, né? Digamos assim, cuidado. Exatamente. Obrigado, Gabi, por complementar mais ainda nosso mini curso, deixar ele mais enriquecedor, né? Eu também gostaria de fazer mais um comentário, Marcos. A respeito do uso dos agrotóxicos, né? A Maria comentou
uma experiência ruim que ela teve, e aí eu gostaria só de dizer que os maiores casos que a gente tem, o maior número de casos que a gente tem de intoxicação por agrotóxicos são de uso doméstico. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nem sempre a recomendação é feita direito, vai estar em contato direto com as pessoas, né, no quintal da sua casa, na escola. Então, isso é muito perigoso. A gente acaba banalizando o uso, né, dos agrotóxicos, e aí eu gostaria de reforçar isso, e também sempre dizer que é sempre bom a gente procurar alternativas, né? O Marcos falou aí vários tipos de caldas que a gente pode fazer, tem várias outras alternativas que a gente pode recorrer, além do uso do agrotóxico de forma doméstica, que é muito perigoso.